Então, boa noite, galera. Bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo nesse horário. Então, a gente hoje vai ter a nossa aula de português, uma aula de revisão voltada à nossa prova. Então, para quê? Para complementar a nossa apostila. Então, é o seguinte, né, na nossa disciplina de português voltada à prova, a gente vai ver essa revisão, esperando que todos vocês estejam bem e tenham tendo aí uma linda noite, tarde, com muita alegria e amor, né? Então, nosso primeiro conteúdo da prova vai ser período, né? Como assim período? Né? Período é o quê? Então, período é um enunciado de sentido completo, constituído por mais de uma oração. Enfim, vamos analisar na prática o que é período. Período você vai identificar quando ele contando os verbos. Como assim? Então, sempre que tiver um verbo, né, vai ser uma oração. E aí, se tiver um verbo só, ou seja, uma oração, vai ser um período simples. Sempre tiver mais de um verbo, mais de uma oração, período composto. Então, por exemplo, viajarei nas minhas férias de janeiro, né? Qual seria o verbo? O verbo aí seria, nesse caso, viajarei, por quê? Referente ao verbo viajar. Então, eu viajo, tu viaja, ele viaja. Então, se a gente tem esse verbo, vai ser uma oração. Quando tiver só uma, período simples. Eu sempre, tu sempre, eu minha, tu minha. A gente vê que não tem esse mesmo sentido. Por quê? Porque o verbo aí vai ser apenas um, vai ser viajar. O segundo verbo, né, daí referente à segunda oração, seria observe os pássaros. Eu observo, tu observa, ele observa. Então, se a gente tem um verbo, a gente tem uma oração. Sempre tiver uma, período sim, certo? Minha irmã vai agora, eu vou, tu vai, ele vai, nós vamos. Então, a gente vê que vai também é verbo. Então, se só tem um verbo, vai ser uma oração, um período, período simples. Meu médico saiu de férias em agosto. Por que só é sair? Porque, ó, eu meu, tu meu, não tem sentido. Eu médico, tu médico, não tem. Eu saio, tu sai, ele sai, nós saímos, ele sai, nós saímos. Então, a gente vê que tem essa que a gente consegue conjugar. Então, sempre que a gente conseguir conjugar, vai ser verbo. Nesse caso, né, meu médico saiu, a gente vai ter um verbo, uma oração, período simples. Tá bom? E período composto? Quando tiver mais de um verbo, ou seja, mais de uma oração. Então, quando minha cachorra fugiu, fugiu é verbo, eu fugi, tu fugiu, ele fugiu, nós fugimos. E ficar, né? No caso, eu fiquei, tu ficou, ele ficou, nós ficamos, eles ficam. Então, aí fiquei vai ser também verbo, ou seja, um período composto. Por que composto? Porque tem mais de um, certo? Quero e presentear são dois verbos, período composto. Vou contar para todos os saberes que estão colando na prova quando o professor se distrai. Então, aí a gente tem quantos verbos? Né? Contar, saber, colando e distrai. Então, a gente vai ter quatro verbos. Então, se a gente tem quatro verbos, vai ser um período que composto. Mais de um composto, certo? Levar, matar e estudar. A gente tem três verbos. Então, se a gente tem três verbos, três orações, período que composto, certo? E aí, né, um período composto, às vezes, por coordenação, ou um período composto por subordinação, que a gente não vai ver agora, que não está na nossa prova. Então, ó, o menino namorava o novo brinquedo o dia inteiro. Então, a gente vai analisar essa frase. Qual seria o verbo nesse caso? Né? A gente tem eu menino, tu menino, nós meninamos, nós meninais. Menino não tem sentido, menino não é verbo, né? Agora, eu namoro, tu namora, ele namora, nós namoramos. Então, a gente vai ver que namorar vai ser o verbo da oração. Então, a gente já tem um. Eu novo, tu novo, nós novamos, não tem sentido. Eu brinquedo, tu brinquedo, nós brinquedo, também não tem. Eu dia, tu dia, eu inteiro, tu inteiro, nós inteiramos, também não tem sentido. Então, apenas um verbo, que é o verbo namorar, né? Então, se a gente só tem um verbo, é um período simples. Milagres podem acontecer na vida das pessoas. Eu posso, tu pode, ele pode, nós podemos, eles podem. A gente poder seria um verbo. Acontecer, eu aconteço, tu acontece, lá acontece, nós acontece. Não, nesse caso aqui não vai ser verbo.
eu vida, tu vida. Não. Então a gente só vai ter um verbo. Então, uma oração, um período simples, certo? Querer, né? A gente vê que aparece duas vezes. Se aparece duas vezes, vai ser período composto. Eu me levantava, né? Levantava, tu levantava, nós levantamos. Então vai ter o quê? Vai ser um período, vai ser um verbo. E ficar também outro verbo. Mais de um composto. Eu vou, tu vai, ele vai. Então a gente já vê um, né? Eu xingo, tu xinga, ele xinga, nós xingamos, ele xinga. Então a gente tem dois verbos, duas orações, ou seja, período composto. E aí, Rodrigo foi, ele, nós fomos, verbo, o verbo foi, e acender. Eu acendo, tu acende, ele acende, nós acendemos. Então, mais de um verbo, mais de uma oração, período composto. Tá bom? E aí a gente vai ver o gênero textual crônica, né? Foi o primeiro gênero textual que a gente estudou. Então, o que é que eu tenho que lembrar de crônica? Primeiro, que é um texto que trata de fatos do cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia. Então, sempre que eu ver um texto que fala de uma festa de aniversário, que fala da visita de um parente, que fala daí da casa da minha avó, que fala da vez que eu fui me consultar no médico. Então, eu fui me consultar no médico e escrevo sobre aquilo. É crônica. Crônica é fato do cotidiano, fato do dia a dia. Outra situação, qual é a linguagem da crônica? É uma linguagem simples, uma linguagem fácil, sabe? É uma linguagem tranquila, que a gente vê como se fosse as falas nossas do dia a dia. E aí, outra situação, onde é que a gente vai ver crônica? Onde é que a crônica é publicada? Então, sempre que eu pensar onde é que eu encontro crônica? Em jornal ou revista. Crônica é onde é que a gente encontra crônica, jornal ou revista. E qual os tipos, né? Lírica ou poética, humorística, filosófica e jornalística. Então, lírica ou poética, sempre que tiver esse sentimentalismo, sempre que tiver exagero, por exemplo, uma paixão forte, uma tristeza forte. Então, lírica. Humorística, sempre que tiver humor. Então, quando você vê falando de humor, humorística. Né? Humorística que significa engraçada. Então, sempre que tiver humor, sempre que tiver graça, é humorística. Sempre que tiver humor, humorística. Filosófica ou reflexiva, quando essa crônica trouxer para a gente uma mensagem, uma reflexão, e jornalística a depender do tipo, se é jornalismo policial, se é jornalismo político. Eu sempre tiver essa face, vai ser jornalística. Hum? Reportagem, né? Reportagens apresentam assuntos de interesse da população, como saúde, educação, política, meio ambiente, etc., tornando possível uma atualização constante do leitor em relação a vários assuntos. Como assim? O que a gente tem que entender, né, de diferente da reportagem da notícia? Então, ambos são textos que falam aí, né, que tem como objetivo informar e argumentar sobre fatos. Porém, a reportagem ela é o quê? Descrever de forma breve. Ela é um texto curto. Reportagem notícia é curtinha. Então, sempre que você pensar em notícia, você tem que lembrar que ela é o quê? Curta. E ela, onde é que eu identifico notícias? Em TV aberta ou blogs. Então, quando você vê falando em TV aberta ou blogs, é notícia. Geralmente de forma curta. Como assim? Curta, isso é diferente de reportagem. Por exemplo, se eu digo que alguém morreu, então eu estou dando que uma notícia, né? Que é uma coisa curta. Eu disse apenas o que aconteceu. Porém, quando eu digo fulaninho morreu de tal coisa, quando eu digo tal pessoa disse isso e isso, então a partir do momento que eu aprofundo, que eu dou mais uma série de dados, uma série de complementações que vai dar credibilidade ao que eu falei, ali eu estarei passando uma reportagem. Então a gente vê, por exemplo, na televisão. William Bonner, ele dá o quê? Notícia. Então, às vezes, 30 segundos, minutos, ele conseguiu passar aquela notícia. Agora, uma reportagem. Vamos lembrar, por exemplo, do repórter investigativo Roberto Cabrini. Roberto Cabrini, às vezes, passa mais de uma hora aprofundando em um tema. Por quê? Porque ele é repórter. Ele passa o que é uma reportagem. Ele usa pessoas para dar argumentos. Ele traz uma série de complementações. Ele realmente aprofunda. Então, o que caracteriza a reportagem é um texto maior, um texto mais aprofundado. Uma notícia é o quê? Mais breve, mais simples, mais curta, certo? Então, notícia em TV aberta ou blogs, geralmente mais reportagem é um texto mais longo, né? Tem a iconografia. Iconografia.
como a forma de complementar o texto. O que seria a iconografia? Então, iconografia vai ser um conjunto, né, de imagens que complementam o nosso texto. Por exemplo, se a gente está falando sobre o trabalho doméstico, a gente vai colocar o quê? Imagens de empregados domésticos. Vai colocar gráficos. Então, todas essas imagens, esses ícones que complementam o nosso texto, vão ser o quê? Iconografia. Iconografia é esse conjunto de imagens. Certo? Então, iconografia, imagens. A linguagem é adequada à norma culta, mais técnica e formal, ou seja, é uma linguagem mais voltada ao português correto, sabe? É uma linguagem mais técnica, mais rebuscada, busca ser mais correta. E qual a estrutura de uma reportagem? Ou seja, o que é que uma reportagem tem? Ela vai ter título, né, que seria o nome maior de cima, vai ser o título. Informação principal da minha notícia, é o que fica mais destacado, mais em cima. É a primeira coisa que eu vejo. O que é que tem abaixo? A gente sempre vê umas letrinhas, um pequeno resumo embaixo do título. É o quê? É o subtítulo. Ele resume essa notícia. Entretítulo. Entretítulo geralmente é uma palavra destacada no meio do título. Janela é um quadradinho que fica ao lado da minha reportagem que traz o quê? Uma informação pessoal, por exemplo, o depoimento de alguém. Box explicativo. Ele traz informações complementares, ou seja, ele traz definição, por exemplo, de conceitos. Ele traz o quê? Significado de palavras difíceis. Ele traz essa definição. Por quê? Isso é muito importante, porque a reportagem ela busca um português muito correto, traz palavras difíceis de compreender. Então, esse box explicativo geralmente traz isso, o significado das palavras difíceis, que ajuda a gente a compreender melhor essa reportagem. Cordel. Cordel é um gênero textual muito comum da nossa região, né? Que a característica principal dele é essa linguagem coloquial. Ou seja, o uso comum das palavras do dia a dia do trabalhador rural. Por exemplo, a palavra fulô ao invés de flor, né? Então, essas características, essas expressões do uso do dia a dia, faz essa linguagem ser uma linguagem o quê? Uma linguagem coloquial, uma linguagem mais informal, certo? Geralmente é acompanhado de quê? De xilogravuras. Né? O que seriam essas xilogravuras? Seriam imagens que acompanham aí esse texto, que vai ser, por exemplo, feitas em prensa e colocadas aí em cima desse papel. Funciona como se fosse um carimbo. E os temas, vai ser temas diversos, seja folclore brasileiro, seja temas religiosos, temas profanos. Quanto à xilogravura, vocês podem ver aí embaixo, tem essas imagens que são de xilogravuras. Né? Os temas são diversos, né, como falei. Presença de rimas, métrica e oralidade. E uso de humor, ironia e sarcasmo. Então, o que seria isso? É um texto que muito simples, com expressões muito próximas às falas do nosso cotidiano. Então, vocês têm que lembrar que é acompanhado de rimas, tem xilogravura. A linguagem é uma linguagem simples, uma linguagem do dia a dia, com expressões coloquiais, certo? E tipos de sujeito, né? Então, o que é que acontece? As crianças estão brincando na pracinha. Quem é que está brincando na pracinha? As crianças. Então, crianças é o núcleo de um sujeito. Núcleo de que tipo de sujeito? Então, se está claro, se é só um, e está fácil de identificar na frase, vai ser o quê? Vai ser um sujeito simples. Então, crianças é o sujeito simples. Por quê? Porque está fácil de identificar e é só um. Agora é o seguinte: pais, professores e alunos reuniram-se na escola. Né? Então, quem reuniu-se na escola? Pais, professores e alunos. Então, a gente tem quantos núcleos? 3 núcleos. Se a gente tem mais de um núcleo, sujeito que composto, certo? Está identificável na oração e está mais de um composto. Agora temos também esse caso, por exemplo, como estudaremos para a prova sem ter livros? Como nós estudaremos? A gente tem um nós, né, um sujeito oculto. Se ele não está na frase, mas você sente que tem aquele sujeito, é oculto. Indeterminadas, sempre que tiver esse si no final, sempre que for na terceira pessoa do plural, sempre que for no infinitivo. Geralmente é como? Você viu esse si, discutiu-se, fez-se, faz-se, é indeterminado. Como é que eu identifico que ele é oculto? Por exemplo, eu digo, tenho um lápis. Quem é que tem um lápis? Eu. Então é um sujeito oculto, tá bom?
Então, a gente finaliza esses conteúdos. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Então, eu desejo a vocês uma ótima noite, um ótimo dia, uma boa prova. Vai dar tudo certo. Qualquer coisa, estou sempre aqui. Se precisarem de mim, eu estou sempre à disposição, certo? Então, se cuidem e eu desejo realmente bons resultados. Até o próximo, galera.